Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para estudar a Palavra de Deus. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024. Aqui quem fala não é o reverendo Ricardo, pastor efetivo desta igreja, mas é o irmão Diácono Mateus, que está incumbido de dar o estudo bíblico hoje. E nós continuaremos a estudar sobre como ler e interpretar a Bíblia de forma efetiva. Semana passada, nós aprendemos um pouco, iniciamos o estudo vendo o que é a Bíblia, os livros do Antigo e do Novo Testamento, por que devemos interpretá-la e como não devemos interpretá-la, quais são os erros mais comuns que nós podemos acabar caindo ao interpretar o texto bíblico e o que nós devemos fazer para não cair nesse texto. E hoje, especificamente, nós iremos para a parte 2 do nosso estudo. Uma vez que vimos como não interpretá-la ou estudá-la, nós veremos como nós devemos estudá-la. Quais são os princípios, quais são os critérios, quais são algumas dicas que nós podemos receber para poder aprender mais a palavra de Deus de forma efetiva. Então, nós iremos começar aqui com a leitura do texto, quem está com o texto em mãos. Irmão Jadelfino, quer ficar com as folhas? Então, aqui nós continuaremos aqui. Então vamos lá, eu peço que os irmãos que estão aqui comigo presencialmente acompanhem a leitura na folha. Então, tópico 4, como nós devemos estudar a palavra de Deus? Primeiro, reconhecendo que somos pecadores e inclinados ao erro, até na leitura da palavra de Deus. Logo precisamos da iluminação do Espírito Santo, o mesmo Deus que inspirou os autores bíblicos a redigirem as Sagradas Escrituras, para interpretarmos corretamente a Bíblia Sagrada. Segundo, precisamos de uma metodologia para podermos organizar nosso estudo bíblico particular. Então aqui nós temos dois blocos. O primeiro é que nós precisamos reconhecer que nós não somos pessoas que nascem, que são capazes naturalmente de ler a palavra de Deus e entendê-la por si só. Porque se assim fosse, meus irmãos, muitas das pessoas que estão lá fora, pessoas que são de uma vertente ateu, pessoas que estudam a Bíblia com outras finalidades, seja filosófica, seja científica, para provar que a Bíblia não tem fatos científicos, ou pessoas que estudam a Bíblia para criticá-la, eles leriam a Bíblia de forma correta e não seriam justamente aqueles que criticam. Então, a ideia é, quando nós somos convertidos por Deus e nós estamos dentro da igreja, nós não estamos numa capacidade mágica que agora Deus estala os dedos, pronto, meu filho, agora você vai abrir a palavra e sempre que você ler você vai entender. Não, não é assim. Deus nos ajuda a interpretar a Bíblia, pois Ele mesmo é o autor. Ele inspirou os autores sagrados. Mas nós precisamos, assim como o pecador precisa reconhecer os seus pecados para vir a Cristo, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade natural de lermos a Bíblia por nós mesmos. Então nós precisamos suplicar pelo auxílio do Espírito Santo, aquele que nos ensina toda a verdade, para que nós possamos compreender de fato a Bíblia como Deus deseja. Então nós precisamos aceitar isso. Nós não somos pessoas aptas a interpretar a Bíblia sozinhos. Se nós fizermos isso, nós vamos cair em todos aqueles erros que nós vimos na aula passada. E segundo, nós precisamos de uma metodologia para podermos organizar nosso estudo bíblico particular. Quando eu pego a minha Bíblia na minha casa e leio, Deus vai falar comigo se eu ler de forma correta, pois Ele é o autor daquela palavra e Ele vai me ensinar as suas lições, os seus ensinos. Só que nós temos que refletir que assim como nas áreas do saber, como um professor, como um engenheiro, como um médico vai estudar para os seus trabalhos, para a sua formação, eles utilizam métodos, eles fazem uma escrita, fazem um resumo, fazem um mapa mental, fazem tópicos, para eles poderem aprender melhor aquele ensino. Elas não simplesmente lêem o livro todo, seja o livro de engenharia, seja o Código Penal, caso do advogado, seja um livro de anatomia, um médico, ele não vai ler aquele livro todo e vai falar, pronto, aprendi tudo. Não, ele vai ler aquele livro, vai fazer um resumo, vai escrever tópicos, vai anotar as dúvidas que ele tem, vai pegar aquela parte complicada e perguntar para o professor na aula. E é mais ou menos essa a ideia com a Bíblia. A Bíblia, por mais que seja um livro santo, sagrado para nós, ela ainda é
um livro. Então nós precisamos ter um método claro para a gente entender, porque senão a gente vai ser aquelas pessoas que pegam a sua Bíblia em casa, abrem em uma passagem aleatória e acham que Deus vai falar com elas na situação que ela quer, do jeito que ela quer, só porque ela abriu uma passagem. E a gente viu que não é assim. A Bíblia não foi escrita para ser lida partes separadas, isoladamente. A Bíblia foi escrita para ser lida como um todo. Eu não posso ler só uma parte que me agrada, eu tenho que ler toda a Bíblia, porque Deus não tem palavras para mim só de conforto e consolo. Deus tem palavras de correção, de exortação, de me ensinar a deixar de fazer alguma coisa e praticar alguma coisa que Ele deseja. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Então, o método para aprender a Bíblia é essencial. E aqui, continuando, existem vários métodos para o estudo da Bíblia: o indutivo, o sintético, o analítico, o crítico, o biográfico, o histórico, o devocional, etc. Hoje nós focaremos em dois, a saber, o método indutivo e o método devocional. E nós faremos isso de uma forma resumida, porque o autor que traz esses métodos, ele tem um excelente livro chamado Como Estudar a Bíblia, ou Formas de Interpretar a Bíblia. Eu sempre confundo, da nossa editora Cultura Cristã. Se eu não me engano é Howard Hendrickson. E nesse livro ele vai trazer de uma forma mais acadêmica, mas o que eu quero passar para os irmãos é uma forma mais prática, onde os irmãos possam nessa semana já aplicar esses métodos, não ficar sentindo dificuldades. Então nós vamos resumir esses dois métodos em alguns fundamentos, que é o nosso próximo tópico: fundamentos gerais para estudar a Bíblia. Então nós vamos ter aqui 4 fundamentos que não são meus, foram ensinados pelo pastor batista John MacArthur, e são fundamentos muito úteis. John MacArthur é um teólogo bem capaz, nós não concordamos, obviamente, em tudo que ele diz, como presbiterianos que somos, mas nós apreendemos tudo aquilo que é bom. Então, o primeiro fundamento é ler a Bíblia. O estudo da Bíblia começa com a leitura dela, mas sejamos sinceros, muitas pessoas não chegam a esse ponto. Passam o olho nela, mas nunca chegam a lê-la. Leem muitos livros sobre ela, mas nunca leem a Bíblia em si. Nada substitui a leitura da Bíblia. Precisamos estar totalmente dedicados à leitura da Bíblia, pois é aí que tudo começa. Eu sei que parece algo meio óbvio, porque se nós pensarmos, qual o primeiro passo para a gente estudar e interpretar a Bíblia de forma correta? É nós lermos a Bíblia. Mas muitas pessoas acabam caindo no erro de quererem aprender sobre a Bíblia fora da Bíblia. Então essas pessoas vão ler bons livros de teologia, livros que não são ruins, elas vão aprender sobre tópicos teológicos aqui na igreja, mas elas podem acabar deixando de abrir a sua Bíblia para elas mesmas lerem a Bíblia. E nós não podemos cair nesse erro. Nós não devemos aprender só sobre a Bíblia, mas devemos aprender a Bíblia. Estudar teologia é essencial. Estudar na escola bíblica dominical, as pregações de domingo, os estudos de quarta-feira é essencial. Mas se você não pegar a sua Bíblia e lê-la, você não vai se beneficiar daquilo que Deus tem preparado para você através da sua palavra. Eu não estou aqui falando de bênçãos materiais, estou falando aqui de bênçãos espirituais, de consolação, conforto, exortação e admoestação. É aquilo que Deus tem para nós, para que nós cresçamos em santidade. Nós precisamos abrir a nossa Bíblia e lê-la. Dito isso, nós não só devemos ler a Bíblia. Agora os irmãos podem sentir alguma dificuldade, mas peço perdão pelo erro da impressão. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanham as palavras que não consegui, porque está meio cortado, tá? Nós precisamos interpretar a Bíblia. Então, interprete a Bíblia. Existem pessoas que não interpretam a Bíblia, simplesmente aplicam. Elas a leem e passam diretamente para a aplicação sem interpretá-la. Ou seja, simplesmente não se importam em descobrir o que ela pretende dizer. Nosso primeiro fundamento foi ler a Bíblia. E isso responde à nossa pergunta: o que a Bíblia diz? O segundo fundamento, a interpretação da Bíblia, responde à pergunta: o que a Bíblia quer dizer com aquilo que ela diz? Que diz? Precisamos interpretar a Bíblia. Não podemos torná-la como uma aspirina, pois não é um comprimido. Não podemos simplesmente dizer: bem, tive meu tempo devocional, estava lendo a Bíblia e decidi que é isso que ela quis dizer. Não, você precisa saber o que ela significa. E a gente tocou nesse assunto semana passada e a gente reforça aqui. Nós devemos sim perguntar o que a Bíblia diz, e a gente faz isso lendo. Mas a segunda pergunta que deve vir naturalmente é: o que a Bíblia quer dizer com aquilo que diz?
Ah, mas é óbvio, né, irmão? A Bíblia está aqui, eu li esse texto, eu li o Salmo 23, Salmo 91, li João 3, e está dizendo isso. Tá, mas você já parou para perguntar se isso que você deduziu do texto é aquilo que o texto realmente quer dizer? Porque lembram-se, nós não somos naturalmente capazes de interpretar o texto bíblico por nós mesmos, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Só que mesmo no nosso tempo particular, a gente pode acabar interpretando a Bíblia de forma incorreta. E aí, será que é só porque eu interpretei que eu estou dando o significado certo no texto? Não é assim. Não é assim que funciona. Eu não sou apóstolo inspirado que tem o sentido completo do texto. Então, eu preciso interpretar a Bíblia, não só lê-la, não só ler o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas pensar sobre isso. O que quer dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Será que eu vou direto para a aplicação dizer, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Significa que Deus vai me abençoar, vai dar graça no meu trabalho, eu não vou passar dificuldade financeira, eu não vou passar dificuldade com alimento, eu não vou ficar desempregado, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é assim. Porque eu estou indo direto para a aplicação. Eu tenho que entender o que o salmista Davi quis dizer para os leitores originais, a saber, Israel, pois os salmos são o inário de Israel, e entender o que Davi quis dizer. O que significava o pastor na época de Davi? Será que o pastor que Davi está falando é o mesmo pastor nosso que prega aqui todo domingo? Claramente não. O pastor que ele está falando é um pastor de ovelhas, lá do Oriente Médio, onde fica Jerusalém, onde fica lá os países islâmicos. Era um pastor de lá. E o que ele quer dizer? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que só porque o Deus é o meu Deus, que eu vou ter tudo e eu não vou passar dificuldade. Porque senão a gente anula o texto que Jesus Cristo escreve a João, dizendo, no mundo tereis aflições. Mas se eu vou ter aflição e Deus é meu pastor, nada me faltará, como que fica? Aí que vem a interpretação, eu entender que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada eu terei falta, porque se Deus é o meu pastor, significa que Ele é o suficiente para mim. Se eu passar alguma necessidade financeira, Ele vai ser aquele que vai me sustentar. Se eu passar desemprego, Ele que vai me dar graça, Ele que vai me ajudar, porque Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha do aprisco. Então Deus não vai me abandonar, não significa que eu vou ter só alegria nessa terra. E é assim que a gente interpreta o texto bíblico. É a gente perguntando o que o texto bíblico quer dizer. É essa a ideia. Depois que eu interpreto a Bíblia, eu também tenho que meditar na Bíblia. Acompanhe comigo, tópico 3. Não se apresse quando estiver estudando a palavra de Deus. Deuteronômio 6, do 6 ao 7 diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em outras palavras, a palavra de Deus deveria ocupar sua mente o tempo todo. Se estiver lendo o Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento 30 vezes, o tempo todo a palavra ocupará sua mente a todo instante. A meditação é o que pegará todas estas partes e as reunirá para formar uma compreensão coerente da verdade bíblica. Deus diz também em Deuteronômio 6, do 8 ao 9: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deus diz que Ele quer sua palavra em todos os lugares. Eu a quero em sua boca, quando você se levanta, quando você se deita, quando anda e quando se assenta. Eu quero na frente da sua casa, em seus portões. Eu quero em seus braços, penduradas entre seus olhos. E eu a quero em todos os lugares. Mas vivemos numa cultura em que caminhamos pela rua e o lixo moral assalta nossos olhos constantemente. Comerciais de bebidas alcoólicas, pornografia, humor grosseiro. E esse lixo invade nossa mente. Mas Deus disse que devemos tomar a sua palavra e fazer com que ela seja o cartaz na frente dos nossos olhos, para que ela preencha a nossa mente e a nossa voz aonde quer que formos. Um excelente parágrafo do John MacArthur. Então, veja, irmãos, no livro de Deuteronômio, nós temos as instruções de Moisés aos israelitas a como eles deveriam se portar com a palavra de Deus. E há
instrução geral é: vocês devem meditar na palavra de Deus, vocês devem estar pensando nela quando vocês estiverem deitados, sentados, quando você estiver ensinando seu filho. Ela deve estar na sua casa, no seu portão, fora de casa. Infelizmente, muitos judeus interpretaram isso de forma literal e acabaram entendendo que eles deveriam guardar pequenas porções do texto bíblico em algumas peças de roupa, né? Tem alguns que enrolam no cabelo, alguns que enrolam em alguns trajes que eles utilizam. Mas a ideia aqui é: o cristão, seja o crente do Antigo Testamento ou o cristão do Novo Testamento, ele deve meditar na palavra de Deus a todo instante. Não de que você vai ficar 24 horas por dia pensando na Bíblia de forma ininterrupta. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem os afazeres. Mas sabe aquele momento do dia que você está na pausa do trabalho, que você está na sua cama deitado, aquele momento que você está almoçando, aquele momento que você teve uma pausa ali nas atividades da escola, da faculdade, do estágio. Aquele momento, o que ocupa a nossa cabeça? Será que é a série que a gente viu ontem? Será que é aquele filme que a gente assistiu no cinema? Será que é aquela notícia de assassinato, roubo, estupro, pedofilia que a gente viu no jornal? O que está ocupando a nossa mente? E a ideia é que nós nos ocupemos a nossa mente com a palavra de Deus. Aquela leitura bíblica que eu fiz ontem, aquele sermão que foi pregado domingo aqui nesse púlpito, aquele estudo bíblico que foi ministrado semana passada, aquele texto da reunião de oração que foi lida. É isso que deve ocupar nossa mente. Por quê? Já diziam as nossas mães, as nossas avós: mente vazia é oficina do diabo. Ou seja, se eu não tenho nada ocupando a minha mente, a tendência não é ocupar ela de coisas boas, mas ocupar de coisas ruins. E sempre vai ter uma coisa ocupando a nossa mente. Se a gente não se esforçar por ser uma coisa boa, que é a palavra de Deus, vai ser uma coisa ruim. Que é o que o John MacArthur comenta sobre o que a gente vê lá fora. O que a gente vê lá fora como entretenimento, hobby ou tempo de descanso das pessoas? É você ficar 2 horas no Instagram, 1 hora no Facebook, vendo vídeos imorais, vendo humor duvidoso, que tem palavrões, que tem palavras de baixo calão, que tem sátiras ou piadas que são um pouco fortes demais, não deveria fazer parte do nosso repertório. É isso que o autor está dizendo. Nós devemos não só ler a Bíblia naquela 1 hora que a gente fica em casa, naquele 1 hora que a gente fica na igreja, mas ler a Bíblia e refletir sobre o que a gente pode aprender com ela ao decorrer do dia. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É isso que o salmista diz lá no primeiro salmo. De nós refletirmos, pois assim nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós seremos sadios. É essa a ideia. Então nós lemos a Bíblia, nós interpretamos a Bíblia, meditamos nela e por fim ensinamos a Bíblia. Por fim, devemos ensinar a Bíblia, pois a melhor maneira de aprender as Escrituras é a compartilhando. Descobri que as coisas que aprendi ao ponto de poder ensiná-las são as coisas que eu guardo. Mas você sabia que é muito difícil, que é muito fácil não ser compreendido? Quando você ouve alguém falar e não entende nada daquilo que ele diz, então, provavelmente, ele também não sabe do que ele está falando. Mas é difícil ser claro. Pois, para que algo possa sê-lo, você precisa dominar o assunto. Como professor, você é obrigado a dominar sua matéria. E além disso, quando ensina, você aprende. Alimente alguém e veja como isso alimenta o seu próprio coração. Acredito que a motivação pessoal para o estudo provém da responsabilidade, pois se eu não tivesse alunos, não produziria. E aqui é um conselho prático àqueles que ensinam. Você fala: irmão, mas eu não sou professor de EBD, eu não ensino crianças, eu não dou aula em nenhum lugar. Mas você, irmã, o irmão que está aqui, ou irmã que está nos ouvindo, sempre vai ter a responsabilidade de ensinar algo a alguém. Nós aprendemos e ensinamos constantemente, seja para o nosso familiar, o nosso filho, nossa filha, seja para um colega de trabalho que nos pergunta sobre a nossa fé, seja para alguém na igreja, uma criança na igreja, alguém, um jovem, um adolescente que tem uma dúvida, nós sempre estamos ensinando. A questão é, nós vamos ensinar da forma correta ou da forma incorreta? E John MacArthur, ele estimula a gente a nos empenharmos em não só aprender a Bíblia, mas ensiná-la, pois quando nós ensinamos a Bíblia, nós mesmos estamos aprendendo e vendo se nós de fato aprendemos aquilo que estudamos para poder repassar às outras pessoas. Então, essa ideia, compartilhe a palavra de Deus. Se você pensa assim, não, eu não me vejo como um ensinador, então pense na palavra compartilhar. Nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, somos chamados a dar a razão da nossa fé a todo mundo que pergunta ela a nós. Então você é alguém que tem que compartilhar o Evangelho.
você deve compartilhar a palavra de Deus e deve compartilhar de forma correta. Então, se você não ler a Bíblia, meditar nela, interpretá-la, como que você vai compartilhar as boas novas de Jesus Cristo para quem pergunta? Nosso irmão, se não me engano, nosso irmão Jussoí, nosso irmão Miguel, ele comentou na aula passada que uma vez ele foi evangelizar com alguns outros irmãos e as pessoas que foram evangelizadas tiveram algumas discussões com o grupo que ele estava fazendo parte. E as pessoas não estavam preparadas para responder, então teve um certo conflito. Agora imagina, se fosse você e eu nessa situação, como que a gente vai conversar, dialogar com uma pessoa se a gente não está munido do conhecimento bíblico? É isso que o nosso pastor sempre diz aqui, nós temos preparo para podermos ensinar a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu não sou professor. Eu repito, você não precisa ser um professor, você não precisa ter um cargo na igreja, você só precisa ser alguém que lê a palavra e se esforça para interpretá-la da forma correta. E aí você pode ensinar seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade. Nós somos chamados a fazer discípulos, então devemos nos preocupar com isso. Então, são 4 princípios que a gente finaliza aqui, que eu gostaria que os irmãos lembrassem na próxima vez que vocês estiverem fazendo a sua leitura devocional. Ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, meditar nela e ensinar a Bíblia. Esses 4 pilares já vão ajudar você a ter uma leitura bíblica efetiva. Mas eu não queria terminar por aqui, eu queria ainda apresentar aos irmãos e relembrar quais são os benefícios de estudar a palavra de Deus, agora na página 2. Quais os benefícios de estudá-la, de estudar a palavra de Deus? Temos pelo menos 3 benefícios, de vários que poderiam ser citados aqui. O primeiro é glorificar a Deus e edificar a igreja. Esse é 2 em 1. Nossa maior alegria, conforme o propósito que Deus nos deu, que é glorificá-lo e se alegrar nele para sempre, conforme a resposta da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, fazermos isso, e faremos isso através do conhecimento da sua vontade revelada a nós, aprendendo o que fazer, o que deixar de fazer e, nisso, edificar a igreja de Deus, propagando o ensino bíblico e utilizando os nossos dons. Então, o que o texto quer dizer? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente glorifica a Deus que está nos céus. Por quê? Ele mesmo ordenou que nós meditássemos na palavra de Deus de dia e de noite. Então nós estamos cumprindo um preceito bíblico. Quando nós cumprimos um preceito bíblico, Deus se alegra. E para que nós fomos feitos, senão para glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre? É o nosso propósito. Então nós glorificamos a Deus fazendo isso. Mas não só isso. Nós também edificamos a igreja, porque quando nós aprendemos da palavra de Deus, Deus nos aperfeiçoa e nós podemos utilizar os dons que Ele mesmo nos deu para a edificação dos santos. Acompanhe comigo agora a leitura em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. O texto diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o texto diz que Deus concedeu alguns ofícios, a gente entende aqui, os apóstolos e profetas no período bíblico, os evangelistas, os pastores e mestres, ou pastor, mestre, nos nossos tempos, para ensinar a palavra de Deus, pois ela é o meio do aperfeiçoamento dos santos. Como que alguém cresce em santidade? Como que eu me torno um cristão melhor? Um dos meios é aprendendo a palavra de Deus. Pois se eu não aprendo o que Deus quer que eu faça, como que eu poderei agradá-lo e crescer cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, que era o servo fiel e obediente até a morte? É essa a ideia. Quando a gente
estuda a palavra de Deus, a gente está munido de equipamento para poder ajudar os nossos irmãos aqui nesse templo a crescerem na graça, crescerem no conhecimento de Cristo Jesus, crescerem em santidade. Se eu não estudo a palavra de Deus, eu vou ser aquela ferramenta que não é polida, que não é lubrificada, que não tem finalidade para o seu trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Glorificar a Deus e edificar a igreja. Como nós faremos isso? Estudando a palavra de Deus. Então, o primeiro benefício, glorificar a Deus e edificar a igreja. O segundo benefício de estudar a palavra de Deus é crescer em santidade. A leitura bíblica é um meio de recebermos graça de Deus para que sejamos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Nós já vimos isso no texto citado acima. Deixando de fazer o que ele odeia e aprendendo a praticar o que ele ama, crescendo à imagem e semelhança dele. Irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Não é isso? Nós não estamos aprendendo cada vez mais a nos parecermos com o nosso Mestre? Não foi isso que Jesus Cristo disse quando ensinou seus discípulos, dizendo: basta ao discípulo ser igual ao seu Mestre. Nós devemos cada vez mais nos parecermos com Jesus Cristo. E como que nós faremos isso? Aprendendo a palavra de Deus. Jesus Cristo era aquele que conhecia a palavra de Deus e interpretava da forma correta, pois ele mesmo era autor daquela palavra. Lembram-se quando ele foi confrontado pelo diabo no deserto, em Mateus 4? As respostas de Jesus Cristo eram pautadas em quê? Na sua opinião, na opinião dos repórteres, dos jornalistas, na opinião dos políticos? Não, a opinião dele era pautada na Bíblia. Na Bíblia. Ele confrontou o diabo com a Escritura, não com as suas opiniões. Então a Bíblia é necessária para que nós cresçamos em santidade, para que a gente suba cada vez mais um degrau à perfeição, que é ser a imagem de Jesus Cristo. Deus faz essa obra em nós todos os dias, mudando o nosso coração, mas nós devemos usar os nossos membros, usar a nossa mente e o nosso coração para estudar a palavra de Deus. 3 textos que endossam isso. Primeiro, em 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O que é o genuíno leite espiritual? É a palavra. É através da palavra que nós cresceremos, nós seremos aperfeiçoados, e nós deixaremos de ser crianças para crescermos como adolescentes, adultos, idosos, pessoas saudáveis, até que Jesus Cristo nos chame para habitar na glória com Ele, o Pai. É essa a ideia. Salmo 119, nós começamos a ler no início desse estudo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, esse deveria ser a maior preocupação que nós temos. O que eu devo fazer para não pecar contra o meu Deus que me salvou dos meus pecados, que me perdoou, que enviou seu Filho para morrer morte de cruz, para que eu pudesse ser reconciliado, e fez tudo isso através da sua vontade, da sua misericórdia, me oferecendo através da graça. Eu não tive que fazer nada, Ele fez tudo, eu não podia fazer. Esse deveria ser a nossa preocupação, acordar todo dia e falar: como que eu posso ser um cristão melhor? Como que eu vou agir hoje para parecer mais com Jesus Cristo? O que eu vou evitar fazer para evitar que eu peque? Mas às vezes nós esquecemos disso. E por isso que nós devemos nos esforçar para estudar a palavra de Deus, porque ela vai te lembrar que você deve guardar o seu caminho, que você deve se preocupar com o seu caminhar, com os seus pensamentos, com as suas palavras e com as suas ações. Por fim, santifica-os na verdade. Jesus Cristo orando ao Pai, na oração sacerdotal em João 17. A tua palavra é a verdade. Como que nós somos santificados? Como que nós crescemos à imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus? É através da palavra. Através da palavra. Se nós não estivermos centrados na Escritura, não lermos, não interpretarmos, não meditarmos e não ensinarmos, nós não vamos crescer. Simplesmente, mas Deus prometeu que me levaria até o final. Irmãos, as pessoas crescem em ritmos diferentes, assim como as crianças têm o seu ritmo. Nós queremos ficar com um grupo que cresce devagar ou com um grupo que cresce rápido? Eu quero ficar com um grupo que cresce rápido, creio que os irmãos também. Nós não devemos usar as outras pessoas de desculpa: mas fulano não estuda a palavra de Deus. Mas fulano não pensa na palavra, fulano não ensina. Nós devemos ser diferentes. E nós devemos ajudar essas pessoas que não estão preocupadas em aprender a palavra de Deus. Nós devemos ser diferentes. Nós somos chamados a sermos sal e luz, não a sermos alienados, a sermos passivos nessa situação. Terceiro e último benefício de estudar a Bíblia.
discernir o erro, esse é muito importante. Vivemos em uma época em que muitos falam coisas e fazem coisas em nome de Deus, mas nós devemos ser prudentes e sábios, examinando tudo segundo a palavra de Deus, para avaliar o que é doutrina e o que é erro ou heresia. Então, isso aqui é muito importante, irmãos. Com as mídias digitais, nós vemos pessoas falando diversas coisas em nome de Deus. E como que você vai saber se uma pessoa diz, ensina, prega, é biblicamente certo ou não? É lendo a Bíblia, estudando, interpretando de forma correta. Se nós não nos dedicarmos a interpretar a Bíblia de forma correta, nós seremos enganados por charlatões, por mercenários, por lobos vestidos de pele de ovelha, que querem tragar as nossas vidas, que são pessoas usadas como instrumentos pelo diabo para poder enganar pessoas lá fora, e se possível aqui dentro. Por isso que nós ensinamos a palavra de Deus, porque ela é o único meio que você vai discernir o erro do acerto, a verdade da mentira. Se você não estudar a palavra de Deus, você não poderá saber essa diferença. E você deve saber essa diferença para não ser enganado. 2 textos que endossam esse pensamento. Primeiro, Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam as palavras com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que privilégio ser retratado por Deus, através da pena de Lucas, companheiro de ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Bereia foi retratada como uma igreja sábia, nobre, porque eles examinavam tudo que era pregado a eles, pelos apóstolos, com as Escrituras. Eles viam, fulano está dizendo isso, deixa eu ver aqui se no Antigo Testamento está falando isso, deixa eu ver se essa profecia de Isaías realmente é isso. E eles estavam lá com as suas Bíblias abertas, metaforicamente, porque eles não tinham uma Bíblia, que nem nós temos, livrinho, 66 livros, mas eles tinham o Antigo Testamento, e eles examinavam todos os dias, para ver se isso era assim. Também, Efésios 4,14, que nós já lemos, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. E aqui é interessante, porque as crianças tendem a ser inocentes e a ouvir tudo o que os adultos ou outras pessoas ensinam para elas. Elas não têm ainda essa maturidade para discernir o que é certo do que é errado. E quem é que vai ensinar isso? É os seus pais, através do ensinamento correto. E a mesma coisa conosco. Nós seremos aptos a discernir o certo do errado se nós tivermos o conhecimento correto. E assim nós não seremos imaturos, inocentes no sentido ruim. Nós seremos sábios, maduros e prudentes, como Jesus Cristo mesmo disse que nós deveríamos ser. E a conclusão do nosso estudo e dessa segunda parte. Deus nos deu o privilégio de termos sua palavra fiel aos originais, traduzida em língua portuguesa, disponível em livros e aparelhos digitais. Seja inquisitivo ao ler as Escrituras Sagradas, aprenda a fazer perguntas a você mesmo, coloque os 6 honestos agentes do serviço para trabalhar para você. Quem, o que, quando, onde, porquê e como. Que Ele, nosso Deus, nos ajude a usufruir dessa bênção da melhor forma, lendo, interpretando, meditando e ensinando Sua palavra. Assim, crescendo em santidade e tendo todo dia comunhão com o nosso Pai Celeste. Então, irmãos, eu acho que é o ponto-chave. Como que eu vou fazer isso essa semana? Como que eu vou ler, interpretar, meditar e ensinar a Bíblia essa semana? A gente vai usar essas 6 perguntas. Você está lendo lá o Salmo 23, vamos usar ele de exemplo de novo. Você faz essas 6 perguntas. Quem? Quem está escrevendo? Davi. O que? Ele está escrevendo sobre a ovelha de Deus. Como que é a vida como sendo Deus o nosso pastor e nós sendo o seu povo. Quando? Lá no Antigo Testamento. Onde? Nós não sabemos. Talvez em Jerusalém, talvez numa batalha. A gente não sabe. Por quê? Porque Ele quer confortar o povo de Deus, dizendo: ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Deus é o meu pastor. Nada me faltará. Na aflição ou nos pastos verdejantes, eu terei descanso para minha alma, porque não depende das coisas aqui. Depende do meu Deus, que é o meu pastor, que cuida da minha vida. Como? Como que ele escreveu? Quais foram as circunstâncias? No Salmo não nos é dito muito, mas, por exemplo, nós lemos
lá nas cartas de Paulo, que ele conta que ele está escrevendo de uma situação difícil, que ele passou por uma cidade. E essas perguntas vão nos ajudar a gente entender melhor o texto, porque a gente está colocando os nossos neurônios para trabalhar, para poder gravar o que o texto está dizendo e poder usufruir da melhor forma possível, pois assim a gente vai crescer em santidade, vai crescer a imagem da estatura de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o nosso Deus nos ajude nessa missão e que Ele nos preserve através da sadia leitura da Palavra de Deus, interpretando, aplicando e explicando a Palavra de Deus para todas as nações. Que o nosso Deus nos ajude e que sejamos cada vez mais amantes da Sagrada Escritura e ávidos por aprender a Palavra de Deus. Que Ele nos ajude. Amém.